Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pais e Filhos, um programa para você, família, que quer se relacionar melhor com seus filhos, aprender a ter momentos de qualidade, para que a gente possa criar e fortalecer os nossos laços familiares. No nosso programa de hoje, especial de Natal, nós vamos falar sobre essa data, que é muito mais do que uma data, na verdade. É um momento de memórias afetivas para a criança. É um momento da gente ensinar para elas que Natal é muito mais do que presente. E é uma festa que muitas famílias comemoram, mas que a gente precisa ter alguns cuidados com as crianças. E que a educação, ela exige que a gente pense muito sobre as nossas atitudes, até mesmo em relação aos presentes. Então, para a gente debater tudo o que envolve filhos, e Natal, eu tô aqui com a Cristina Golombieski. Falei certo? Falou certo, é isso mesmo. A Cris é uma educadora parental, mãezona, e eu queria, na verdade, que você falasse um pouquinho, Cris, quem é a Cris, por que a Cris se interessa em estudar sobre educação de filhos, como que a sua jornada começou, antes até da gente entrar no tema do Natal. Eu acho que a minha jornada, eu sou a Cris, tenho 33 anos, mãe do Theo, sou casada com o André. Eu acho que a minha jornada começou na minha infância mesmo, porque lá atrás eu já percebia que a criação que eu tive não era uma criação igual das crianças da minha volta. Então eu cresci sabendo que eu não poderia dar para o meu filho aquilo que eu tive. Então quando eu cresci, fui vendo, virei mãe, quando engravidei, comecei a ver as dificuldades que vão surgindo e eu falei, tá, agora por onde eu começo? Não dá para criar pela intuição, a gente tem que estudar para entender. Então eu comecei a estudar como mãe, fiz cursos para mães, mas comecei a divulgar no meu perfil muito e falei, pera, eu tô gostando muito de falar sobre isso, é algo que eu recebi e eu quero levar também para outras pessoas. E aí me certifiquei, virei profissional e tô atuando aí como educadora parental. Já tem um tempinho. E o Theo tá com quanto agora? Ele faz 5 agora em março. 5 anos já? Nossa, parece que foi ontem que a gente conversou, era quase um bebê. Sim, nem eu acredito. 5 anos, uau! Então, vocês comemoram o Natal em casa? Sim, com a minha família. Com a casa dos meus sogros, geralmente, sempre. Tá, mas o Theo, ele já entende, já toda essa magia, já fica esperando o Papai Noel. A gente monta a árvore de Natal um mês antes. Sim. Eu montei dia 2 de novembro, acho, a nossa árvore. Ele até perguntou pra mim outro dia, mamãe, ele vai passar aqui em casa, vai ter pegadas dele? Aí eu, opa, preciso pegadas. Eu preciso comprar umas pegadas, vou fazer pra pôr no chão. Porque coelhinho da Páscoa a gente faz as pegadas pra ele procurar os ovos. Então eu falei, preciso procurar umas pegadas pra ele também ter essa magia, porque é uma magia, é a imaginação, né, da criança. Acho importante. E vamos aproveitar então que a gente tá falando já, entrando nesse tema do Natal, né, essa questão assim, ele começa já a pedir presentes pra você, quando chega o Natal, ele já fica nessa expectativa que ele vai receber presentes? Ele pergunta o que ele vai ganhar, se ele vai ganhar, eu falo que sim, pergunto o que ele quer. Geralmente a gente faz ali um embolado pra ele, que vai ser um brinquedo, tem um valor tal, o que você prefere? No aniversário, por exemplo, eu falei assim pra ele, vai ser um valor X. Você quer pegar um brinquedo grande ou pegar vários carrinhos que ele gosta muito e comprar tudo nesse valor em carrinhos? Aí ele falou assim, prefiro os carrinhos. Então assim, eu vou conversando com ele, mas ele sabe que não é só o presente. Eu explico pra ele que não é só o presente, que é um momento de conexão, de estar junto. Então ele já pergunta, mas eu também falo. O que eu vou falando pra ele é cartinha. Você escreveu cartinha pro Papai Noel? Sim. Então eu vou incentivando também ele. Eu perguntei dos presentes, porque assim, as minhas filhas são bem assim, se falou em Natal, o meu presente do papai, já vem, as crianças esperam esse momento. Sim. E eu acho que com um certo cuidado, né, com uma certa parcimônia sobre como a gente lida com essa questão do consumismo, tá tudo bem a criança esperar esse presente de Natal. A minha preocupação acontece quando a gente começa a prometer para a criança que ela só vai ganhar se ela se comportar. Né? E aí a gente esbarra nessa questão da educação, de como a gente faz com que as crianças se comportem melhor. Até estava estudando, Cris, sobre essa questão de dar presente quando se comporta, porque eu fui gravar um vídeo pro meu Instagram
E eu descobri de onde que veio isso. A figura do Papai Noel, que começou lá com São Nicolau, quando as tradições europeias se misturaram e chegaram nos Estados Unidos, ele chegou com o nome ali de Santa Claus. Sim. E teve um poema que foi publicado para descrever que o Santa Claus era uma figura que voava num trenó e que dava presentes para as crianças boas. Isso foi publicado ali nesse poema. E foi aí que começou essa movimentação de que só quem é bom, ou seja, quem se comporta, ganha presente. A criança boazinha. Isso. Como é que você enxerga essa atitude da gente prometer que só ganha presente se comportar? Inclusive, estava na fila do Papai Noel para tirar foto semana passada e tinha uma família falando: pode falar que você foi boazinha, que você merece ganhar um presente. E na hora eu já peguei o celular depois e fiz o conteúdo no meu Instagram também, porque eu acho importante. É condicionar a criança a receber algo só como uma troca, comportamento. Sinto que a gente sabe que a criança não é o comportamento em si, não é uma ameaça, uma chantagem. Ela fica ali esperando. Eu não posso errar, eu não posso fazer nada de errado, eu tenho que ser a criança perfeita, boazinha, senão eu não vou ganhar meu prêmio. E não é assim. Numa relação de adulto, a gente não faz isso contra adulto, né? Acho que ninguém nunca percebeu, Cris, o quanto de ansiedade e medo a gente gera nas crianças. Com certeza. Quando a gente promete que ela precisa atender uma expectativa. Ela fica o mês inteiro ou o ano inteiro sabendo que se ela não tirar notas boas na escola, ela não vai conseguir ganhar um presente. E geralmente, sim, gera muita ansiedade, com certeza. A cabecinha dela fica ali engrenando: não posso, não posso, não posso. E aí, quando não consegue tirar nota alta, vem a culpa, e gera muitas emoções que a gente não precisa sobrecarregar a criança com essas emoções, né? Acho que a gente não precisa condicionar a criança a ser boazinha para ganhar presente. Eu acho que dar presente é muito bom, ser presente também é muito importante. Dar presente, gente, é uma atitude de amor que a gente demonstra para as crianças. É claro que a gente espera que elas se comportem bem, mas a gente pode fazer isso de outras maneiras, que não seja deixando ela entender essa mensagem, que ela só é merecedora de algo caso ela apresente um resultado. Eu acho que é essa questão que a gente precisa desconstruir. Então, se eu quero que meu filho se comporte bem, por exemplo, indo comigo ao supermercado, eu não preciso prometer que se comporta, senão você não vai ganhar presente. Eu posso chegar de um outro caminho, explicar o que se faz no supermercado, o que a gente vai comprar lá, combinar de fazer uma lista. Para cada atitude, eu tenho que ter um diálogo, não é isso? É que as pessoas costumam usando talvez a ameaça ou talvez a mentira para fazer a criança se comportar também. E às vezes promete uma coisa e depois não dá. Né? Se você ficar bonzinho, eu te dou um negócio, depois não dá. Eu acho que assim, conversar com a criança, explicar: não corre no mercado porque é perigoso, eu posso perder você, é um lugar muito grande, então eu vou perder da mamãe, me ajuda, vamos fazer uma listinha, o que eu vou comprar, o que você quer, você pode comprar isso, isso, isso. E uma outra coisa, a criança, ela gosta de previsibilidade. Se você conversar com ela em casa antes sobre, você pode ter certeza que ela vai estar colaborando na hora. Vamos no mercado, eu vou fazer uma compra, o que você vai querer comprar? Quero isso e isso. Isso não dá, talvez vai comprar, mas pode ser uma outra coisa. A criança já entra no mercado sabendo o que ela tem que fazer. Do que chegar lá e ser ameaçada, ou medo, ou enfim, mentir pra criança também. Então, assim, dá pra conversar e dialogar, eles entendem muito bem. Nossa, eu tô rindo, que eu tô lembrando que, assim, que esse negócio de lista de mercado eu faço com as minhas filhas desde que elas tinham 2 anos, né? Eu levo elas no mercado comigo e a gente faz uma lista e a gente só compra o que tá ali na lista e elas... É o meu combinado ali com elas. Sim. Cada uma pode escolher alguma coisa do mercado. Sim. E nesse último final de semana, elas foram com meu marido. Aí a minha mais velha, que tem quase 8 anos, falou: mamãe, você não vai acreditar. A gente comprou uma coisa que não estava na lista. Toda feliz para me contar, né? Porque hoje é muito mais fácil elas, com o entendimento neurológico que elas têm, eu ter essa conversa que... Tudo bem a gente sair da lista, sim, mas com 2 anos, com a mentalidade da criança, eu precisava segurar ali um pouco mais, sim, a questão de não fugir da lista, sim, até acabava sendo um pouco mais rígida. Mais autoritária, talvez, né? Eu acho que é autoritária não, porque não era imposto de uma maneira autoritária. Sim, mas eu não cedia tanto, talvez. Eu não cedi. Eu não sei, eu acho que eu nem precisava ceder, porque era tão... Esse combinado, assim, elas aceitavam numa boa, sabe? Uhum. Assim, porque não tinha limite sobre o que elas queriam escolher. Sim.
Então, assim, vocês querem o doce, ok, vai no doce. Então, elas ficavam tão felizes de poder escolher o que elas queriam, que eu nunca passei, em supermercado, eu nunca passei por uma situação de birra, de estresse na criança. Nem eu. Quando eu tive momentos de birra, foram em outras situações, especialmente por elas estarem exaustas, de sono, cansadas. Não tinha a ver com o lugar em que eu ia. O shopping também, eu também nunca sofri birra no shopping. Eu sempre falo antes, você vai querer brincar em um brinquedo ou comprar talvez um carrinho, vai ser só uma opção, a gente pode fazer isso, isso e isso. E eu já falo antes, ele já sabe. Então assim, eu também nunca sofri, porque eu acho que eu sempre, como eu já entendo como ele vai funcionar, o cérebro da criança, que às vezes chega lá, eu sempre vou avisando muito ele. Claro que tem vezes que a gente não vai conseguir sempre estar ali, amparando ou deixando eles mais tranquilos, mas eu também nunca sofri birra assim em público por causa que a criança não queria, porque eu sempre conversei muito, expliquei muito como seria a situação. Até que na questão do presente, né? Quando a gente vai numa loja de presentes e a gente vai muito para comprar presente dos amigos que estão fazendo aniversário. Sim. Existe essa conversa antes, hoje também. A gente não vai comprar presente para você, a gente vai só comprar o do amigo. E elas estão lá, muitas vezes elas pedem, não, mas eu queria tanto, mas por favor, tá bom, a mamãe vai tirar uma foto, aí eu vou pôr na lista quando chegar o seu aniversário, quando chegar... Claro que depois elas já esqueceram, trocaram de ideia, já querem outra coisa. Mas ali elas entenderam que o desejo delas foi validado e acolhido. Exatamente. Então, muitas vezes, as crianças aceitam. Sim. Não quer dizer que elas não vão chorar e pedir de novo, não vão se frustrar. Sim. Mas é muito mais fácil, a nossa vida fica muito mais leve de lidar quando a gente tem essa previsibilidade. Sim, esse diálogo antes. E pensando nisso também, Cris, como é que a gente faz quando uma criança pede algo que eu não posso comprar? Um presente caríssimo no Natal. Na minha casa eu falo que a gente não pode comprar, que é muito caro, que a gente pode guardar o dinheiro, ele tem um cofrinho dele, e que a gente tem que esperar o momento certo. E quando eu puder comprar, a gente vai comprar, que naquele momento eu não consigo. Mas se ele quiser alguma outra coisa que eu consiga comprar, a gente pode ver. E aí ele espera. A gente não compra se não tem como não comprar, não tem ali o financeiro, a gente espera. Provavelmente também na data importante, no aniversário, no Natal, pega uma data mais importante assim que tem, porque eu não sou a mãe que dou presente pro meu filho o tempo todo. Porque tem muitos brinquedos que ele enjoa. O que eu faço? Eu faço rodízio de brinquedos. Eu guardo no guarda-roupa, ele esquece. Quando eu vejo que ele já está enjoado, que ele está na sala, no quarto, eu faço trocas. E ele ganha mais presente das pessoas do que da gente. A gente não criou esse hábito de dar toda hora muito brinquedo. Muito presente, porque não, pra gente eu acho que não é isso que eu quero que é importante na criação dele, que é sempre o brinquedo ou ali o financeiro, e sim estar presente, pegar brinquedos pra gente brincar junto com ele. Então assim, quando ele quer muito uma coisa, eu falo a verdade, não temos como comprar nesse momento, vamos ter que esperar. Sim, porque acho que os dois extremos podem acontecer. As famílias que acabam se comprometendo e comprando coisas que comprometem o orçamento delas porque tem dó da criança, porque muitas vezes trabalham tanto, estão tão ausentes que acreditam que aquele brinquedo vai demonstrar ali um afeto, um amor e nunca vai substituir. Não, nunca vai. A presença de adultos, de familiares ali conectados. Sim. E também o lado de não saber acolher ou validar o desejo da criança. Assim. Eu sinto muito, isso é caro para a nossa família, a gente não consegue comprar. Ou a gente conseguiria. Porém, se eu comprar esse presente tão caro, a gente deixa de fazer isso. Sim, exatamente. Acolher a criança, validar, dizer que entende, mas que não dá, aquele momento não dá. E exatamente, se a gente comprar isso, talvez em outro momento que você quer tal coisa, tal passeio, não vai ser possível. Exatamente, Cris. E pensando agora também assim, além dos presentes, vamos pensar em outras questões relacionadas ao Natal. Sim. Natal é muito mais do que presentes, é esse momento de conexão com a família. Sim. E muitas vezes é um momento em que a gente encontra familiares, parentes que a gente não está acostumado a ver com frequência no dia a dia. Sim. Como que a gente vai lidar com essa questão desses encontros, dessas viagens, para que a criança tenha um Natal seguro, emocionalmente, afetivamente, por sair da rotina? Quais são os perigos do Natal, coisas que a gente se preocupa com os nossos filhos e que a gente precisa orientar para as famílias? Tem bastante coisa. Tem a questão de olhar para a criança, do cansaço da criança, se ela vai realmente aguentar até a meia-noite para comer, se ela realmente precisa.
porque a gente tá passando do limite da criança se a gente fizer isso com ela. Tem a questão de obrigar a criança a comer alguma coisa porque algum parente fez, por mais que seja um gesto lindo, mas para agradar o adulto, e a criança, obrigar a criança a situação não vai ser um momento legal para ela. Obrigar a criança a beijar pessoas que ela não convive, que ela não conhece. Forçar porque quer mostrar que a criança é educada e tudo mais. A criança tem que se sentir confortável. Então ela pode depois, em algum momento, chegar nesse adulto que ela tá conhecendo, ouvindo agora e conversar. Mas é aos poucos, não é assim, toma, abraça, empurra e obriga. Não é assim que é o amor. O amor não é uma coisa obrigatória. É uma conexão, é uma conquista, é uma confiança a ser conquistada. Então assim, chegar já obrigando a beijar e abraçar também não é legal. São algumas pequenas coisas que, juntando tudo num potinho, a criança fica cheia. E aí já sabe, vai ser um desconforto para a criança, talvez comportamentos difíceis, porque ela está sendo colocada em situações que ela não precisa ser colocada. Gente, você foi me falando, eu fui lembrando, eu tinha uma raiva desse negócio de jantar meia-noite quando eu era criança. Eu ficava com fome. Que não tá escrito, assim. Eu ia beliscando, chegava a hora do jantar e eu não tinha fome nenhuma. Exato. Mas hoje a minha família não tem mais essa tradição de esperar exatamente até meia-noite para jantar. Na sua tem? Tinha, depois do Theo, que é o primeiro neto, aí agora a gente faz antes. Eles começaram a fazer antes. Tá. Exatamente por isso, porque depois tá todo mundo cheio, né? Tá todo mundo, nem consegue comer. Tá todo mundo já encheu, petiscou um monte. Aí a própria ceia, que era pra comer todo mundo junto, ninguém aguenta comer. E não tem certo e errado, tá? A gente tá contando sobre as nossas experiências, Sim. Não é uma questão... Acho que a questão é a gente se preocupar com necessidades fisiológicas da criança que são diferentes do adulto. A gente consegue esperar e segurar um pouco a nossa fome. A criança sofre mais se ela sai da rotina. Se quer esperar meia-noite você, e a criança sabe que ela tem hora dela comer, dá o jantar dela antes. Oferece dela antes. Se a criança tá cansada, põe ela pra dormir em algum canto da casa, faz ela dormir antes. Não esperar meia-noite. A minha criança, por exemplo, tem medo de fogos. No ano novo do ano passado, na hora que teve os fogos, a gente estava viajando, eu estava no quarto, eu, o marido da minha criança. Eu já fui antes sabendo que ele estava dormindo, que ele ia acordar assustado, e ele realmente acordou assustado. Passou nós três à meia-noite se abraçando. E tá tudo certo. Eu não deixei ele sozinho, não obriguei ele até ver os fogos também. Ele se sentiu seguro, a gente se sentiu bem. E aquilo, passar com quem se ama, tá ali o abraço gostoso, que acolhimento melhor do que esse? No Natal, quando as minhas eram menores, pequenininhas, ali 2, 3 anos, elas não aguentavam ficar até meia-noite, não, de jeito nenhum. O que a gente fazia? A gente tentava passear durante a manhã com elas, dar aquela canseira nas crianças, brincar, pra na volta no carro garantir que elas dormissem. A gente chegava de carro, quem nunca, né? Fica lá parado no carro esperando a criança dormir. Uma soneca maior para que ela aguente ficar até mais tarde. Sim. E eu não preciso ser também essa pessoa que fica neurótica com a rotina. E um dia não pode dormir mais tarde? Pode. Mas quem é a sua criança? Qual é a idade dela? O quanto ela aguenta? O quanto você está preocupado se ela fez essa soneca durante o dia? Hoje as minhas, pelo menos a mais velha, com certeza ela não precisa mais. Ela aguenta ficar. Sim. Só que eu sei também que eu pago o preço no dia seguinte. Porque ela tá cansada, no dia seguinte tem mais festa, né? Exato. No dia seguinte ela acorda, não acorda tão tarde, acorda cedo, ela tá mais cansada. E a criança mais cansada, ela fica mais pavio curto. Mais irritada. Então, eu já sei, aí isso exige de mim que eu falo, não, eu preciso ter mais paciência, porque fui eu que quis que ela ficasse atendendo essa nossa expectativa social de estar nessa comemoração. Sim, exatamente. Então, como que eu posso estar bem também no dia seguinte para lidar com uma questão emocional que vem da criança? Exatamente, porque se eles não estão bem, a gente não fica bem. Exato. Porque a gente que está todo tempo lidando com eles, nós estamos criando a criança, então exatamente isso, paga um preço. Então assim, o Theo ainda ele não aguenta, se ele for dormir muito tarde, no dia seguinte que tem, na família tem churrasco, ficar o dia no churrasco. Então, ou eu faço ele dormir mais cedo e vou embora, assim, deu meia-noite, eu vou embora, e no dia seguinte deixo ele acordar a hora que ele quiser, e aí ele acorda um pouco mais tarde, ou eu sei que no dia seguinte eu vou pagar esse preço. Exatamente. E você depois falou, Cris, sobre essa questão de beijar os outros parentes, né? De cumprimentar quem a criança não quer. Acho que tem caminhos para a gente fazer isso, mas essa questão da gente forçar as crianças a beijar parentes é muito importante, porque a gente sabe que isso é uma questão de prevenção de abuso sexual infantil.
Porque quando eu forço a criança a beijar alguém que ela não quer, eu estou ensinando para ela que ela não é dona nem do corpinho dela. Isso é muito grave. Até beijar o Papai Noel, sentar no colo do Papai Noel. Não, tá no colo não. Hoje em dia eu tô colocando a cadeirinha do lado, né? Antigamente não tinha, eu vejo que tem um espaço mais do lado. Sim, porque a criança ela não entende igual a gente que aquele adulto é o que ela não conhece, que aquele outro ela pode beijar, mas um outro adulto que for querer fazer algum abuso com ela não vai ter entendimento que aquele outro adulto ela não consegue, não pode beijar. Ela vai aceitar, porque ela foi ensinada que quando alguém forçá-la a dar esse beijo, ela tem que ceder, porque não respeitaram o próprio corpo dela. Exatamente, então nunca force filho de vocês a beijar quem ele não quer. Ensine a cumprimentar de outras maneiras, né, Cris? Dá um toquezinho, dá faz oi um de joinha, longe. dá um tchau, fala oi. Isso é cultural, né? É difícil a gente vencer isso. Eu sei que muitas famílias terão resistência, mas a gente tem números assustadores de abuso infantil no Brasil. E é a nossa responsabilidade proteger as nossas crianças. E o Natal é uma época que a gente sabe que acontecem mais casos de abuso. Principalmente assim, uma coisa que, um autoalerta. A criança vai dormir, fica de olho onde ela tá dormindo. Não deixa a criança dormindo sozinha. Porque assim, ou deixa uma babá eletrônica, ou fica de olho, porque nesses momentos também é onde acontece também muitos abusos. Isso, a Cris já está citando isso nessa questão do Natal, em que a gente vai passar o Natal na casa de parentes, viajando, e muitas vezes a gente faz ali o quarto das crianças, a gente não tá junto com os nossos filhos na hora de dormir. Exatamente. E são situações em que a gente tem adultos, muitas vezes alcoolizados. Adultos que assim, a família conhece, mas é um parente distante que a gente não conhece. E aí pode acontecer uma coisa que é para sempre o impacto na vida da criança. Então, prevenir. Se puder, essa parte, ficar muito atento a isso. Que a gente tenha um Natal mais consciente, né? O Natal não é só presentes, o Natal são memórias afetivas, mas o Natal também é proteção das nossas crianças. A gente vai falar mais um pouquinho ainda sobre o Natal, mas agora a gente vai fazer uma pausa para um cafezinho e já a gente volta. O dia do Natal é um dia que simboliza o nascimento de Jesus Cristo, mas também é um dia que nós podemos repensar as nossas atitudes, né, e fazer bem ao próximo e também estar perto de quem amamos, não é mesmo? Isso mesmo, e nós da Vivax TV e Companhia Conte Outra Vez desejamos a todos vocês um Feliz Natal! Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Olá, eu sou o Henrique Bosco e em nome da Rede Vivax de televisão, quero desejar a você e a sua família um Natal maravilhoso, repleto de momentos de alegria e união. Que seja um tempo de renovação, onde o amor e a esperança se fortaleçam a cada coração. Lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. O ano novo é uma oportunidade única
de seguir em frente e encarar novos desafios e conquistas daquilo que você tanto deseja. Desejo que o Natal seja iluminado e que o próximo ano traga muita saúde, paz, muitas realizações para você e todos ao seu redor. Que seja um ano de crescimento, felicidade e, acima de tudo, coragem para começar de novo. Vai com garra, esse ano é seu. Estamos de volta com o programa Pais e Filhos, falando hoje sobre um Natal mais consciente, mais saudável e que realmente crie memórias afetivas para as nossas crianças. E a Cris está aqui comigo, mas antes da gente falar um pouquinho ainda sobre o Natal, Cris, a gente tem um momento do nosso programa que é uma brincadeira retrô. Na verdade, assim, são brincadeiras que não usam brinquedos caros, são brincadeiras que a gente pode fazer com os nossos filhos em diversas idades, que geram um momento de conexão. E no Natal, muitas vezes as famílias viajam, passam tempo no carro, passam tempo no avião, passam tempo no ônibus, na estrada, e as crianças ficam entediadas. O que a gente pode fazer para que a gente não dê as telas? Muitas vezes é trazer elas para esse momento de brincadeira. Sim. Então, nosso brincadeira retrô aqui do programa Pais e Filhos é para isso também, para incentivar e dar ideias para as crianças. A brincadeira que eu quero propor fazer com você aqui hoje, Cris, é a gente inventar uma história. Tá bom. E vai ser uma história que a gente pode usar coisas, temas do Natal, só pra gente ficar aqui no tema do programa. Eu não sei se você já brincou isso com seu filho. A brincadeira é o seguinte, a gente vai construir uma história em que cada uma vai falar uma frase. Tá bom. Então eu começo, por exemplo, assim, era uma vez um Papai Noel. E você continua falando uma frase. E eu vou continuar. Tá bom. Entendeu? Mas, claro que aqui a gente é adulta, a gente vai poder tentar fazer um desafio para outra. Tá bom. Para dificultar um pouquinho para outra. Com os nossos filhos, a gente aceita a risada, Sim. eles viajarem na brincadeira, né? Sim. Então, era uma vez um Papai Noel. E esse Papai Noel estava dentro do trenó que tinha quebrado. E o trenó quebrado tinha perdido uma das renas. E essas renas tinham ido com o doente que levou ela para tomar água. Mas quando ela chegou para tomar água, ela percebeu que no lugar só tinha lama. E aí ela aproveitou e viu que era muito legal e se jogou em cima da lama. Só que quando ela voltou toda enlameada para carregar os presentes do Papai Noel, tudo ia ficar sujo. Então o Papai Noel pensou, vou dar um banho em você. Só que ele não tinha água, ele estava no Polo Norte, então ele deu um banho de gelo. E essa rena começou a tremer de frio. E aí não tinha roupa para colocar nessa rena que estava tremendo. Aí ele lembrou que dentro do saco dele tinha um casaco de lã que ele ganhou de uma mãe de uma criança um dia aí. E aí ele colocou na rena, um gorro bem vermelhinho, bem bonitinho. Mas quando ele colocou a roupa dele na rena, ele perdeu a sua característica de Papai Noel. E então ele decidiu fazer uma nova roupa de Papai Noel. Ia ser vermelha, só que ao invés de ser aquela roupa de tricô, ele resolveu pegar folhas da árvore que estava perto. Uma árvore vermelha, bem linda e iluminada. E foi colocando uma por uma no corpo. E quando ele ficou todo iluminado, ninguém mais entendia que ele era o Papai Noel. Aí ele pensou, talvez eu deva colocar também um pisca-pisca em cima de mim. Não tem como não lembrar do Natal sem um pisca-pisca. Porém, o pisca-pisca deu choque no Papai Noel. Papai Noel cai no trenó e veio o doente correndo, e veio outro doente correndo e conseguiram fazer ele ficar bem. Porque estava perto da hora de levar para criança os presentes. E no final deu tudo certo e o Papai Noel conseguiu entregar os seus presentes. Eu viajei legal agora, hein? Fui A além. sua criatividade é boa, hein, Cris? É, Foi né? longe. Eu vou longe. Gente, essa brincadeira dá pra fazer com qualquer tema, qualquer invenção. As crianças adoram, elas são muito criativas. É claro que dependendo da idade, elas vão começar a falar de pum, cocô, xixi, e aí vão dar risada. Essa é uma brincadeira que a gente faz muito em viagens com as minhas filhas. Eu adorei, eu vou aderir.
Às vezes, eu já tentei fazer na hora de dormir, mas aí não dá certo, porque a história vai longe, elas demoram mais pra dormir. Aí tá quase dormindo, aí quer aumentar mais ainda a história. Mamãe, lembrei de mais uma coisa. Exatamente. Então que fique, olha o que a gente usou. Nada pra fazer essa brincadeira. Muitas vezes a gente não precisa de nada, só da imaginação. E ela vai fluindo, a gente vai criando, vai surgindo ideias, né? Obrigada por participar desse momento inspirador. Eu adorei. Eu fui muito além, amei. Para as nossas famílias. E agora a gente vai falar sobre as perguntas do público que a gente recebeu. Eu abro espaço aqui para a Cris responder e vou ajudando também com a minha contribuição. Primeira pergunta, Cris. É ruim falar para a criança sobre a existência do Papai Noel quando não é verdade? Aí temos um ponto que realmente mentir para a criança não é legal, porque a criança perde na gente a confiança. Mas eu acho que usar a imaginação da criança para ela ter uma magia, eu não vejo isso como algo ruim. Eu acho ruim se a gente usa o Papai Noel para chantagear a criança e falar que se ela não se comportar, não vai ganhar presente. Agora, usar dele a existência, eu não acho que é algo ruim, eu acho que é uma magia e a criança tem uma imaginação sim muito fértil e acreditar em alguma coisa, que tem alguém que olha por ela além da gente. Então assim, eu acho que é mágico, eu não acho que é maléfico, não. Eu gostaria de saber, por exemplo, a idade dessa criança, porque assim, uma coisa é uma criança de 2 anos. Sim. E uma coisa é uma criança de 8 anos. Sim. Tá te questionando sobre o Papai Noel. Então a gente sabe, né, que até os 4 anos a criança ela confunde muito o que é realidade e o que é imaginário. Sim. Então ela não vai conseguir, ela não tem capacidade neurológica para distinguir essa verdade dessa mentira. Sim. Então uma criança pequenininha, a gente alimentar essa fantasia pensando em toda a magia do Natal, eu também não vejo problema, Cris. Mas quando a criança começa a transitar desses 4, 5 anos, que ela começa a ter um entendimento melhor e ela vai te questionar. Muitas vezes. Será que é melhor ela aprender com você ou aprender com os amigos na escola? Aí tem que falar a verdade. Aí eu acho que tem que falar a verdade. Na verdade, era uma história que a gente contava, mas quem tá no shopping é uma pessoa fantasiada. E a gente coloca a história pra trazer uma magia pro Natal. Mas eu não mentiria, falaria a verdade. Porque eu prefiro eu falar pra minha criança do que ela souber pra outras pessoas, porque ela perder a confiança em mim. Então eu falaria a verdade. E eu acho que não vai destruir a ideia que ela criou. Se for bem conversada, ela vai entender que, nossa, até o momento eu realmente acreditei. E hoje eu acho que eu não tenho mais essa imaginação e não tô mais tão acreditando. Eu não acho que ela vai sentir que a gente enganou ela. Eu acho que ela vai entender, se for bem colocado, bem pontuado, que foi uma coisa que a gente fez pra ela ter uma magia ali no Natal dela. Eu sou muito dessa linha, eu penso muito no relacionamento de confiança e de verdade. Então eu me sinto desconfortável mentindo para as minhas filhas. Eu não gosto também, até porque se a gente mente para eles, dá abertura para eles também quererem depois mentir pra gente no futuro. Mas é isso, hoje as minhas são mais velhas. Uhum. Então eu já vivi essa fase de 1, 2, 3 anos, sim, onde tinha muito mais dessa fantasia, sim, delas acreditarem que ele ia realmente entrar pela chaminé. Sim. Então, o cuidado que eu tomo muito com as famílias quando eu falo sobre isso, Cris, eu acho que é esse que você trouxe, assim, da gente pensar que não é sobre o que é certo fazer ou errado, de contar a verdade ou não. Porque mais importante que isso é a gente não chantagear ou manipular a criança usando o Papai Noel como desculpa. Que o Papai Noel seja parte das memórias afetivas boas e não dessa ameaça, dessa sensação de medo e ansiedade, e eu fiz errado, eu briguei com meu irmão, eu não vou ganhar presente. Não precisa ser assim. Que ele seja visto como um bom velhinho, não um velhinho que chantageia ou bota medo na criança, né? Eu acho e não falo de um lugar que eu sempre acertei também, que eu fiz tudo isso assim, porque eu até, quando a minha mais nova usava chupeta, eu prometi que ela ia ganhar um presente se ela entregasse a chupeta para o Papai Noel. Uhum. E naquela época eu não tinha a menor consciência do que eu estava fazendo. Sim. E é muito comum essa recomendação, e eu acho que eu até fiz baseado em alguém que eu ouvi, não sei, não vou lembrar, faz tempo já. Sim. Mas que hoje eu não faria. Porque hoje eu entendo que a chupeta ela tem um papel de autorregulação da criança, a gente não tira abruptamente, sim, né? Mas
até sobre essa chupeta, Cris, o que você pensa sobre isso? Eu também achava que era algo normal ver pessoas da família fazendo. Eu falava, que legal, eu achava isso super legal. Até começar a estudar e entender que a criança ali, a chupeta, é pra ela se corregular. E algo que ela tem que ela mesmo é entender que a gente ajuda ela a lidar com isso e não arrancar e tirar. Ela tem que ter um momento dela, preparar ela, ser um desmame da chupeta respeitoso e tudo mais. Eu entendo que muitos fazem não porque são malvados, mas porque não tem ali o conhecimento do que pode gerar depois. Então eu também achava normal, mas realmente tem muitas coisinhas assim que, como você falou, não é certo ou errado. Mas hoje tem muita informação aí pra gente realmente saber do porquê. Mas por que talvez não é? Então, quando você pega ali a chupeta e tira da criança, sem conversar com ela fazendo isso, hoje pode ser algo normal, mas depois, no futuro, vai gerar impacto na vida dela. Então tem muita coisa que a gente normaliza, que não é por maldade, não é que a gente é ruim, é que a gente não tem conhecimento. Exatamente, assim como eu não tinha. Muitas vezes a gente fala coisas aqui no programa, nossa, mas eu tô fazendo isso. Ai, mas eu tô forçando meu filho a beijar a tia do pavê. Então, tudo bem, a gente, como pais, a gente muitas vezes erra tentando acertar. Sim. A gente faz atitudes que a gente aprendeu, que a gente sempre foi assim, eu fui educado assim, mas a partir do momento que eu tenho informação, eu também tenho o poder de fazer diferente. Então, que sirva de inspiração para vocês se acolherem. Tudo bem, hoje eu não faria assim, mas agora daqui para frente como é que eu vou fazer? Sim, eu falo sobre isso, porque às vezes quando tem essa descoberta, vem muito a culpa. Aí você acha o pior pai do mundo, que você tá fazendo tudo errado, que a sua criança vai ficar traumatizada para sempre. E não, se acolha, você não sabia. Você fez o que você sabia, mas agora você sabe, então agora você pode traçar um caminho diferente. Se abrace, se acolha, não se culpe tanto e mude a rota. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta? Fico com vergonha quando meu filho não quer cumprimentar os parentes nas festas. Como devo agir? Então, a vergonha que tem é porque nós fomos ali ensinados que a nossa criança tem que ser a criança educada, comportadinha, e que se ela não fizer isso, ela é uma criança mal criada. Não olha para a visão que na verdade é uma criança que está vendo uma pessoa que ela não tem convívio, que não se sente confortável para fazer isso. Então, quando a gente muda o olhar, talvez mudar o olhar para a situação seja um caminho. A sua vergonha talvez é porque você foi ensinada que era o correto, mas vamos colocar o lugar da criança. Para ela é confortável abraçar e beijar uma pessoa que ela não vê sempre. Ela tá também desconfortável. Então a vergonha, na verdade, é mais sua, não da criança, né? E da pessoa. Se a pessoa é uma adulta, ela vai entender se você conversar e explicar. Ele tá tímido agora, depois ele conversa. Eu acho que é mudar a perspectiva que a gente tem em relação a isso. Olhar para a criança, ela tá insegura. Ela tá insegura. E o que eu preciso fazer? Dar segurança para ela. Então é claro que eu vou explicar que na nossa sociedade é importante a gente cumprimentar as pessoas, mas vamos fazer junto? Dá a mãozinha aqui pra mamãe, eu tô junto com você. Você não quer ir lá dar um abraço? Você não quer? Vamos dar um tchauzinho? Toquinho. Um joinha? Como você quer cumprimentar? E cuidar, que a gente muitas vezes está com esse olhar de atender os nossos parentes, os outros adultos, e a gente esquece da criança. Quando a criança está insegura, com medo, com ansiedade, ela está entrando no estado de hiperalerta. Isso não é saudável para o desenvolvimento. Então, não é sobre, então tá, meu filho não quer cumprimentar e ele é criança, eu vou deixar. Não. Você vai ensinar. Sim. Mas primeiro lembra que você está ensinando pelo exemplo, porque se você cumprimenta todo mundo, você cumprimenta a moça da farmácia, você cumprimenta o frentista do posto de gasolina, você cumprimenta os seus parentes, a criança está atenta, vendo tudo o que você está fazendo. Uhum. E na hora que ela se sentir segura diante de adultos que ela não convive, ela vai fazer também. Sim. Você deu um modelo, né? Sim. O modelo é o mais importante, né? Elas aprendem muito mais com o exemplo do que o que a gente fala. E quando a gente fala uma coisa e não faz aquilo, aí confunde a cabecinha delas, né? Mas elas aprendem muito com o exemplo, é muito mais com o exemplo do que com o que fala para elas mesmo. E eu acho que é isso, quando você tenta atender o adulto, você não tá olhando para a sua criança. Então olhar para ela, e é o que você falou perfeitamente, ser o exemplo. Se ela te vê cumprimentando as pessoas, dando boa tarde, ela vai também fazer. Não é que é para você fazer uma criança que não fale com ninguém, não.
tem que falar com as pessoas, né? É educação isso. Mas de uma forma sem ser imposto, obrigado, e ser com exemplo. Acho que é o melhor caminho mesmo. Exato. E vamos para a última pergunta. Meu filho reage mal quando recebe um presente que não gosta. Como posso ensiná-lo a não desagradar os outros, mas também a não mentir? Olha, isso não aconteceu comigo ainda. Mas o que eu faria, tá? Acho que se fosse na frente de todo mundo e ele falasse, eu não ia ali chamar a atenção dele na frente de todos, até porque dar um sermão, dar uma palestra, porque na verdade eu fico ali em alerta, com vergonha, pegaria minha criança, levaria ela para outro lugar e falaria, olha, essa pessoa comprou esse presente pensando em você, tudo bem você não gostar, você tem esse direito, mas não é legal você falar assim na lata. Aí eu sempre faço com meu filho, eu boto ele num lugar, aí eu falo assim pra ele, você ia gostar se você me desse um presente, e por mais que eu não tivesse gostado, eu falasse, não gostei, como você ia se sentir? Toda vez que meu filho tem alguma situação que eu não consigo, talvez na hora, explicar, eu coloco ele no lugar da situação. Você ia gostar que fizesse isso com você? Não. O que você ia sentir? Isso. Então, a pessoa acabou sentindo isso também. Então, assim, você pode não gostar, mas dessa forma, falando assim, jogando assim, não é legal. Você pode magoar as pessoas. Diálogo, né, Cris? Exatamente. Resumo. Eu diálogo, faria isso converse assim, com seus filhos. Eu faria isso no off, não faria ele na frente das Sim. pessoas para não expor a criança. Eu não gosto da mentira. De jeito nenhum, de Sim. lugar nenhum. Pra mim, acho que esse é um valor, assim, que tá acima de várias coisas. Então, Sim. eu não ensino elas a mentir. Sim. Né? O que já aconteceu comigo, já aconteceu essa situação, já passei vergonha. Mas o que eu converso muito com elas? Deu um presente, você não gostou? Você só vai falar uma coisa pra pessoa. Obrigada. Aí você vem aqui, ó, no meu ouvidinho e fala, mamãe, não gostei. Aí você me conta e a gente vê como resolve. E aí muitas vezes a gente vai ver, eu acolho, eu sei que você não gostou, a gente pode ver se dá pra trocar, mas não precisa falar pra pessoa que te deu o presente exatamente por isso, porque ela teve uma boa intenção e tudo mais, aí vamos pra conversa. Sim. Mas a criança também precisa ter espaço pra dizer que ela Sim. não gostou. Exatamente. Né? Exatamente. Que seja você ou esse porto seguro que ela fale ali no seu ouvidinho, é uma sugestão só. Funciona bastante. Eu na minha gostei, casa. eu já vou levar em alerta. Se você ganhar algum presente e não gostar, fala obrigada, depois a gente conversa. Porque Não, elas vêm, às vezes, no meu ouvidinho, na frente de todo mundo. Mamãe, eu não gostei. Acho que todo mundo percebe. Mas aí os adultos já ficam, tudo bem. Não, faz parte, faz parte. É igual, por exemplo, alguém fazer uma comida e não gostar. E aí, também é a mesma coisa, né? A pessoa preparou com carinho e tudo mais. Então, se você não gosta de alguma coisa, é só você não comer. Tá tudo certo. E agradece sempre. Se pôr no lugar, né, gente? Como é ruim a gente ter que continuar comendo ali uma comida que a gente não gostou. Eu mesmo não gosto de passas no arroz. Eu sei que é um assunto muito polêmico. Eu também não. É muito polêmico esse assunto. Mas eu não gosto, eu só não pego. Vou fazer o quê? Também não gosto de passas no arroz, mas existe a turma do ame ou odeio. Exatamente, eu falei que é bem Esse assunto polêmico. é bem polêmico. É bem. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria, Cris, que você deixasse uma mensagem aí para as famílias sobre como a gente pode ter um Natal mais feliz, que a gente também não esqueça das crianças, que a gente olhe para elas e que seja um Natal mais consciente. Eu acho que tudo que a gente falou aqui é olhar para a criança de uma forma diferente, com outro olhar, entender que ali eles também são seres humanos, que também estão aprendendo a se relacionar, a entender os seus limites, ao que eles querem e não querem. Então, assim, é uma forma legal, talvez, de precaver lá na hora, conversar em casa antes como que vai ser. A gente vai sair, vai ser assim, vai ter pessoas que você não conhece. Você pode cumprimentar de longe, não quiser beijar, abraçar, não precisa. Sobre a comida também já conversar. Se alguém der alguma coisa que você não gosta, não precisa comer. Algum presente que você ganhar, você só agradece. Eu acho que a previsibilidade, conversar, o diálogo é o primeiro caminho. E não forçar as crianças a fazer coisas ali só pensando nos outros adultos. Porque a gente acaba validando elas, né? O que elas sentem, o que elas querem. É igual a gente chega num lugar que conhece ninguém, que tá ali no novo, e fica mais acuado. É a mesma coisa, a criança também se sente nesse lugar. Então, acho que esse olhar para a criança de forma mais respeitosa, e eu acho que um diálogo é sempre o caminho. Perfeito. Que você tenha também, então, um Natal muito saudável com a sua família, que vocês comemorem, celebrem,
todas essas mensagens que o Natal nos traz, essa renovação, essa conexão nossa com a espiritualidade, que deve estar acima, sim, de todos os presentes, bens materiais, que seja esse momento de reunião com a família, mas que também seja muito prazeroso para as nossas crianças, criando essas memórias afetivas. Então, até o nosso próximo programa.